Antes que o seu pecado te ache, encontre ele, busque ele e mate ele, antes que ele te mate. Antes de ir para o vídeo, se inscreva no canal, dê o like, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos, familiares, para que possamos levar o verdadeiro evangelho. Deus abençoe. Capítulo de número 32, verso 23. Palavras de Moisés, diz assim: se não fizerdes assim, estareis pecando contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Diga misericórdia. Vamos orar por essa palavra, amém? Nós iremos discorrer aqui o que Moisés, Deus através de Moisés falou para o povo, pode ser para nós também. Ou seja, o tema da mensagem é assim: se nós não matarmos o nosso pecado, se nós não acabarmos com o nosso pecado, ele certamente nos achará e nos matará e acabará conosco. Eu não vou entrar no mérito do estudo de hamartia, que é um estudo sobre o pecado, que vai envolver transgressão, iniquidade. Que Deus nesta noite venha falar conosco francamente, que nós possamos ouvir francamente a voz de Deus, pura e simples, sobre a questão do pecado. Não tem como não falar de pecado e entrar na radicalização do homem, da depravação total do homem. Quando Deus cria Adão e Eva, Deus ordena para eles: de todo fruto podeis comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E naquele momento, apenas um pecado de Adão e Eva fez com que eles fossem banidos do jardim e trouxessem condenação ao homem. Apenas um pecado. A importância do tema pecado. Então, a partir daquele momento que Adão, que Eva caíram no pecado, se viram mortos em pecado, quando eles comeram, Deus diz antes: no dia que comeres, certamente morrerás. Morreram não em carne, mas morreram espiritualmente. Quando eles comeram, eles morreram. A partir desse momento, todos nós fomos mortos em pecado. É como se fosse um vírus implantado no homem e na mulher. É um vírus que se chama pecado. E todos nós nascemos com esse vírus chamado pecado. E a igreja moderna, a maioria das igrejas, não dão a devida importância ao tema pecado. Como eu disse, basta um pecado. Adão e Eva foram banidos do jardim e trouxe total condenação ao homem. Apenas um pecado. E hoje a igreja moderna não vai de encontro muito contra o pecado. Não vai de contra o pecado. Hoje você não pode pregar sobre arrependimento. Você não pode ir nas igrejas e pregar sobre adultério, porque o irmão que dizima está em adultério, mas ele dá um dízimo alto. Você não pode pregar sobre segundo casamento, porque o pastor já casou 3 vezes. Então hoje, infelizmente, não temos um combate contra o pecado. O pecado não é combatido nas igrejas, porque nós temos que achar o nosso pecado, senão ele nos achará. O pecado tem que ser levado a sério. Por quê? Hamartia, pecado em grego, é uma ofensa
contra Deus. Abacuque diz que Deus é tão puro de olhos que ele não pode nem contemplar o mal. Até mesmo Jesus na cruz do Calvário, ele diz para Deus: Eli, Eli, lama sabachthani, por que, meu Deus, me abandonaste? Porque ali ele fez pecado. E Deus é um Deus 3 vezes santo. Como eu sempre digo, um dos maiores atributos de Deus é a santidade de Deus. Deus é muito santo, Deus é puro de olhos. Todos os decretos, todas as palavras, todo o agir de Deus contém santidade. O pecado ofende a santidade de Deus. A Bíblia diz que quando ela vai enfatizar alguma coisa, ela diz 2 vezes. Jesus dizia assim: em verdade vos digo. Aqui no Brasil nós usamos parênteses ou negrito, mas antigamente eles falavam 2 vezes: em verdade e em verdade vos digo. A Bíblia não vai dizer que Deus é amor 3 vezes. A Bíblia não vai dizer que Deus é bom 3 vezes, que Deus é misericordioso 3 vezes. Mas a Bíblia diz que Deus é santo 3 vezes. Ele é santo, santo e santo. Então, o pecado, ele ofende a santidade de Deus. O pecado, ele se computa de 3 formas para nós entendermos. O pecado, primeiro, é o ato, é o fazer. O pecado também é a omissão, deixar de fazer. E o pecado também é as vontades, os desejos do coração. Para nós entendermos simplificadamente essas 3 partes, dá para entender o que é o pecado. Pecado, então, é o ato, é o fazer, é a pessoa adulterar, é a pessoa não só porque adultera também, mas é glutona, come demais. É o ato, é a ação, é o fazer, é o cair. Este é o pecado. O pecado também, não só fazer, é o deixar de fazer. Jesus diz: pecais no quê? Em não conhecer as Escrituras. O pecado também é não você ler, não deixar de ler as palavras da Bíblia, ler as sagradas Escrituras. Pecado também é não ter uma vida de oração, deixar de orar, deixar de ler. Pecado também é você omitir o Evangelho, não pregar o Evangelho. Isso também é pecado. A Bíblia diz em Apocalipse que ficarão de fora os tímidos do reino dos céus. Quem é o tímido? Você contém o Evangelho e não prega. Você tem um vizinho ali e não prega. Isso também é um pecado, pecado da omissão. O pecado também, eu nem vou discorrer muito, que foi pregado esses dias, o segredo do coração do homem, as vontades, os feitiços, os prazeres, o que é computado no coração, no seu olhar. Caso, pecado. Jesus diz, antigamente diziam para vocês que se você estivesse na cama com uma mulher adulterando, era pecado. Claro que é pecado também, mas eu vou além e vos digo: se você olhar e cobiçar, já adulterou. Antes diziam para você que se você matar o seu irmão, você matou ele. Mas eu vos digo, além disso, se você se irar contra o seu irmão, você já o matou. Então o pecado, para nós entendermos simplificadamente, condiz nisso, no ato, na omissão e nas vontades, para nós entendermos. Tem uma vida de pecado, porém, às vezes nós temos que tomar atitudes drásticas. Nós temos que encontrar o pecado e matar ele antes que ele nos mate. Nós temos que tomar atitudes drásticas. Jesus diz: se o seu olho te faz pecar, arranca o seu olho. Se a sua mão te faz pecar, corta a sua mão. E onde o pecado
pecado vai nos encontrar? Porque a palavra diz assim, Moisés: e sabeis que os vossos pecados vos há de achar. Aonde ele pode achar? Muitos. Ele pode te encontrar no dia do juízo. Alguns que podem estar assistindo vão encontrar o seu pecado no dia do grande juízo. A palavra de Deus diz que todos nós iremos prestar contas ante ao tribunal de Deus. E no tribunal de Deus existem livros. E na Bíblia diz em Malaquias que existe um livro dos registros. Deus, ele tem alguns dos seus livros, um livro do registro, que lá está computado tantas boas obras como má obras. Então, muitos vão encontrar o seu pecado no dia do juízo. E lá não tem como acabar com o seu pecado. Lá não vai ter mais escapatória para você dar um fim no seu pecado. Então a palavra é para nos despertar que nós temos que matar, que nós temos que acabar com o nosso pecado antes que ele nos ache e nos mate, que acabe conosco. Eu vou ser sincero para a gente que está aqui. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu temi e eu tremi. Eu peguei uma frase que diz assim: para muitos pregadores, para muitos pastores, para muitos evangelistas, para muitos diáconos, nós temos que tomar cuidado ao preparar uma mensagem. Nós temos que tomar cuidado para escrever uma mensagem, porque o que nós estivermos escrevendo aqui pode ser a nossa sentença. O que nós estivermos falando, o que nós estivermos pregando, o que nós estivermos escrevendo, preparando a mensagem, pode ser a nossa sentença. Tema, meu irmão, porque o pecado é algo muito grave. E o que nós temos que fazer? Nós temos que matar o pecado. Como que nós matamos o pecado? Como que nós encontramos o pecado e matamos? O que eu faço para resolver? Antes que o seu pecado te ache, encontre ele, busque ele e mate ele, antes que ele te mate. Como que eu acho o meu pecado? Identifique o seu pecado. Agora você tem que confessar o seu pecado, arrepender do seu pecado e abandonar o seu pecado. Então nós temos que achar o nosso pecado, identificar o nosso pecado. Agora nós temos que confessar a Deus o nosso pecado, temos que arrepender dos nossos pecados e abandonar os nossos pecados. Então a palavra é para muitos, para que hoje nós podemos matar o nosso pecado. Não é só pecado que muitos pensam. Muitos ímpios têm um padrão de vida, porque eu não roubo, porque eu não trafico, porque eu não me prostituo, eu sou bom. Mas não, nós temos hoje que matar fofocas, nós temos hoje que matar cobiças, nós temos hoje que matar rancor, ressentimento, avareza, propina, olerite. Nós temos que matar hoje notas fiscais erradas. Nós temos que matar hoje a internet, que pode nos trazer um mal. Então nós identificamos os nossos pecados e matamos ele antes que ele nos ache e nos mate. Para você entender assim, se um dia, hoje a tecnologia permite isso, uma analogia para você entender:
Se um dia vier um meteoro contra nós, se vier um asteroide ou uma bomba de um outro país para nós, eles vão identificar essa bomba e vão lançar um míssil contra. Se tiver vindo um meteoro hoje na Terra, eles identificam o meteoro e lançam um míssil para que esse meteoro não chegue. É a mesma coisa nós. Está vindo o pecado, nós temos que matar ele antes que ele chegue até nós. Hoje, clamando, querendo matar o pecado, meu amado, o câncer da sociedade é o pecado. O pecado é a raiz também dos males. O pecado, meu amado, ele traz tristezas. O pecado acaba com a vida de pessoas. O pecado traz ressentimentos. O pecado traz o amor se esfriando. O grande câncer da sociedade, a grande praga da sociedade é o pecado. E todos pecamos. Quem não dizer que não tem pecado, já está pecando, porque mentiu. O pecado é o grande câncer da sociedade e nós temos que matar ele. Um avivamento, um real avivamento começa com isso, com arrependimento, com santificação, matando os pecados. É assim que começa um verdadeiro avivamento. Um verdadeiro avivamento condiz com o Espírito Santo descendo e convencendo o homem do pecado, como Pedro disse em Atos 2, um dos maiores avivamentos, ou o maior avivamento bíblico. Pedro diz assim: primeiramente, seja batizado e arrependei-vos dos seus pecados. Então o avivamento, nós temos cheios do Espírito Santo. Primeiramente, o primeiro combate de uma vida cristã é contra o seu pecado. E nós, muitos da igreja, estamos levando isso como brincadeira. Muitos da igreja hoje em dia levam isso como brincadeira, não dão devida importância ao pecado. Se você vê hoje, a igreja ela aceita tudo. Claro que a igreja é para todos, mas muitos que estão em cima do altar estão em adultério, e nós não combatemos contra isso. Muitos pastores pregam e têm uma vida imoral, e nós não combatemos contra isso. Então, que hoje nós possamos matar o pecado, ou ele nos mata. Muitos podem pensando: nossa, que teatro, nossa, que bonito. Não. A maior vontade de Deus é que nós nos arrependemos dos nossos pecados. A oração do arrependimento tem que ser contínua na nossa vida. Como eu queria que nós começássemos por nós primeiro. Como eu queria, pastores, obreiros, que tivessem vários irmãos aqui nesta quarta-feira que podem vir chorando, se quebrantando. Hoje, a noite de busca do Espírito Santo. O Espírito Santo ele vem trazer santificação, arrependimento dos pecados. Se muitos estivessem aqui se quebrantando, clamando, tendo a oportunidade de clamar a Deus. Quantos queriam estar aqui, mas não podem? E essa é a oportunidade de nós enchermos o banco de lágrima, é a oportunidade de nós quebrantarmos o nosso coração e arrepender-nos dos nossos pecados. Mas não, muitos não estão nem aí para isso. Os bancos estão vazios, o amor está se esfriando de muitos. E como essa mensagem poderia avivar muitos que estão no pecado, hoje há perdão para nós. Hoje pode ter arrependimento para nós. Hoje pode sermos alcançados pelo poder do Espírito Santo. Pode ser nós que estamos aqui, uma pessoa que esteja assistindo, seja nesse momento alcançada pelo Espírito Santo, convencida dos seus pecados. Identifique ele e mate ele antes que ele te mate. Essa é uma palavra curta e rápida, uma palavra para nós entendermos bem, porque o grande mal da sociedade é o pecado.
E quantos de nós poderíamos estar aqui hoje, ajoelhando, clamando? Hoje nós fomos no monte, foi tão bom nós orarmos. E muitos não estão nem aí. Muitos estão bem, pensam que estão numa vida tudo bem com Deus. Mas que em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus venha nos perdoar, Deus venha perdoar as nossas falhas, perdoar os nossos pecados. Porque ainda o pecado não nos achou, ainda o pecado não nos encontrou, mas que hoje nós possamos matar ele, antes que ele nos encontre e nos mate. Então hoje tem perdão para nós, hoje tem arrependimento, perdão, em nome de Jesus. Que essa palavra venha entrar no meu e no seu coração. Amém?